juízo, de escuridão, contra a prática de desobediências horrorosas dos seres que induziram a humanidade a se tornarem, como diz o livro de Gênesis no capítulo 6, seres de natureza híbrida, alterando a sua própria natureza, como corrompendo toda a criação, razão pela qual veio o dilúvio, está explicitamente relacionado em descrição narrativa de causa e efeito em Gênesis 6. Esses seres, tanto quanto aquilo que eles geraram e produziram, tanto quanto aquela geração que se abriu para essa dimensão invasora, foram mantidos, foram colocados numa dimensão que você só consegue pensar em espaço-tempo. Parece que depois que acabou o dilúvio, eles ficaram lá presos. Não, a gente agora está na camada do espírito, onde não tem mais espaço-tempo, onde ontem, hoje são a mesma coisa, onde um dia é como 1000 anos como um dia, onde tudo e nada não tem significado. O que tem significado é a consciência do juízo, da verdade e da justiça. É só isso. Isso cabe em menos do que qualquer que seja a fração ou frame de tempo. Isso é o choque do eterno. É o choque do eterno. E ele foi, aí, algumas interpretações, as interpretações prevalentes do cristianismo. Deixa eu apagar aqui essa TV. As correntes prevalentes do cristianismo dizem que Jesus desceu, está no credo apostólico, inclusive, ele desceu ao mundo dos mortos, desceu ao Hades e ressuscitou no 3º dia. Está lá, é uma das confissões, uma das profissões de fé mais antigas no nosso conhecimento histórico. Ela é extremamente primitiva. E isso já estava dito lá. Isso não pode ser atribuído a Constantino. É pré-constantiniana essa convicção de que Jesus desceu ao inferno. Pedro já a tinha. Paulo já a tinha. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 10... Quem subirá aos céus? Romanos 10. Isto é, para trazer a Jesus do céu à terra, para fazê-lo se encarnar. A gente tem que ter alguma ação para forçar a encarnação. Quem foi aquele que forçou a encarnação de Deus? A resposta a essa pergunta retórica é ninguém. Aí ele diz: portanto, quem descerá até o inferno? Isto é, para trazer a Jesus do abismo. Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. Nenhuma mão, nenhum poder. Ele vai e ele vem. Ele, morto sim na carne, porém vivificado no espírito. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E o que é que ele foi fazer lá? E eu dizia que a maior corrente de interpretação do cristianismo diz que ele foi lá dizer aos espíritos em prisão e aos seres que tinham sido desobedientes no tempo em que Noé construía a arca. Ele teria ido lá dizer: olha só, vocês viram? Eu é que sou vitorioso. Vim aqui para dizer a vocês que vocês tentaram me matar, mas amanhã eu vou ressuscitar. Vocês estão sabendo? Parece até alguns pregadores que a gente conhece por aí. Esse Jesus que teria ido ao inferno para dizer: olha aí, minha gente, eu vou mostrar para vocês o que é poder. Eu vou ressuscitar amanhã.
a vitória é minha. Para mim parece uma coisa absolutamente patética. Esse Jesus caprichoso, esse Jesus frágil de identidade, esse Jesus carente de autovalidação, esse Jesus que tem que ir no inferno e dizer bem feito, bem feito, bem feito. Não acreditaram, então, olha só, vão ficar aí. Esse Jesus absolutamente infantil, esse Jesus que parece um pré-adolescente, playboyzinho, filho de papai e de mamãe, esse Jesus horroroso que morreu na cruz e foi se gabar no inferno de que ia ressuscitar no dia seguinte. Ai, meu Deus, me salva disso. Na realidade, o que se diz é que Jesus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, foi e pregou, proclamou o Evangelho, proclamou a redenção, proclamou a graça, a misericórdia de Deus a anjos e homens, proclamou a redenção de anjos e de homens na profundeza eterna da desobediência, da angústia. Ele vai e as portas do inferno não prevalecem contra ele. O que isso significa? Que ele foi lá para trancar o que já estava trancafiado? Que ele foi lá para aumentar os grilhões dos que já estavam agrilhoados? Isso parece com Jesus, isso parece com o Cristo. Ele teria ficado esquizofrênico, ele mandaria que os pobres mortais perdoassem a todos, até aos inimigos, até aos seus próprios diabos que atentam contra ele, enquanto ele próprio vai brincar de olha só de quem é o maior lá no inferno. Ah, pelo amor de Deus, né, minha gente? Tem que parecer com Jesus que disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar libertação, para proclamar, anunciar o Evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano da graça, da misericórdia do nosso Deus. Tem que parecer com o que Paulo discerniu sobre Jesus e diz que nele, Jesus, haveriam de convergir todas as coisas dos céus, na terra, debaixo da terra, todas as dimensões haveriam de convergir para esse ato que no espaço-tempo acontece na cruz, mas que antes do espaço-tempo já está realizado, antes da criação de todas as coisas, como eu expliquei ontem. Esse ato é proclamado com as suas implicações. Paulo diz, são aquelas que fazem com que nele, por meio dele, para ele, todas as coisas sejam convergidas, todas as coisas que nele subsistem, todas essas coisas nele também serão convergidas, para que no fim de tudo ele seja tudo em todos, e sendo tudo em todos, ele mesmo se curve diante do Pai, para que o Pai seja tudo sobre todas as coisas. Essa visita ao inferno tem que ser coerente com Paulo em Romanos 8, que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem anjos, nem arcanjos, nem principados, nem nada. Nem anjos, nem tronos, nem dimensões,
nem soberanias, nem principados, nem potestades, nem a vida, nem a morte. Nem a vida, nem a morte. Nem as alturas. E ele não está falando de altura espaço-temporal, ele está falando das alturas transdimensionais, nem abismos, ele não está falando da maior profundidade no Pacífico, ele está falando do abismo eterno mesmo. Nada. Nem o céu me separa de Cristo e nem o inferno me separa de Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Absolutamente nada. Essa visita de Jesus ao inferno tem que ser coerente com esse Espírito de Cristo. Tem que ser coerente com Paulo falando aos Efésios. No capítulo 4, quando ele diz que quando Jesus subiu às alturas, na ressurreição, na ascensão, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Aquele cativeiro, aquela prisão de almas, de anjos, de espíritos, quando ele subiu às alturas, ele levou consigo, no empuxo da ressurreição, todas as dimensões de homens e de criaturas. A cruz de Cristo foi absolutamente, infinitamente maior do que a crucificação de Jesus consegue manifestar. A cruz é eterna, a crucificação é espaço-temporal. Muito maior. É uma coisa tão extraordinária que Mateus diz que quando Jesus estava para entregar o Espírito, quando ele clamou, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E em agonia gritou, está pago, está consumado. Ó Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e, entrando na cidade de Jerusalém, apareceram a muitos depois da ressurreição de Jesus. O que aconteceu ali, no espaço-tempo, estava abrindo camadas e dimensões de todos os significados de existência que possa haver não apenas no espaço-tempo dessa galáxia, dessas galáxias, desse universo, mas de todas as dimensões universais e transversicas. A cruz é o centro de todas as existências. Assim como o Cordeiro, a cruz eterna, é a emulação de toda a criação, e toda a criação já é criada, perdoada em todas as alternativas de liberdade que a existência da consciência e dos fenômenos tem nesse universo, em qualquer outro universo, do mesmo modo, convergindo para aquela dimensão espiritual que a Escritura faz questão de dizer que era convergente. Ele levou sobre si os pecados de nós todos. Isaías 53, as dores, as angústias, as agonias, os sofrimentos, as infelicidades, os vazios, os desejos de morte, tudo convergiu para ele no céu, na terra, debaixo da terra. As alegrias dos anjos em expectativa e o choro e o ranger de dentes do inferno, tudo convergindo para ele, porque a intenção dele era chamar tudo para ele próprio, para perdoar a todos no espaço-tempo por um único ato de graça, na cruz. Liquidar tudo,
liquidar a vida, liquidar a morte, estabelecer já a escatologia e o juízo de todas as coisas. Eu não preciso esperar nenhum juízo final. Já está tudo julgado e sentenciado na cruz. O pecado foi julgado na cruz. O diabo foi julgado e sentenciado na cruz. O mundo foi vencido na cruz. Nós estamos vivendo a experiência do espaço-tempo, mas para quem tem a mente colocada na dimensão do Espírito, você já sabe pela fé e já pode até com Paulo se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com a confiança daqueles que podem assistir a continuidade do processo na linha do tempo aqui, no espaço-tempo na história, mas com a certeza absoluta de que já está tudo resolvido, já está tudo consumado, e eu já sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Já está feito até o fim. E nem a morte, nem o inferno podem me separar de Deus e separar nada, porque quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro. Aquele cativeiro, com aqueles personagens, e com todo e qualquer outro tipo de personagem não narrado, não descrito na Bíblia, porém real, nas dimensões da angústia, da dor, das prisões espirituais de qualquer dimensão, ele levou o cativo o cativeiro. Essa cruz é mais do que cósmica, é transcósmica. Nele tudo subsiste. Ele, naquele ato de ser obediente até a morte, morte de cruz, como Paulo diz escrevendo aos Filipenses, ele, por aquela entrega, recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, todo joelho, todo joelho, todo joelho, todo joelho, de toda criatura, de todas as dimensões, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Não é uma coisa mágica, é esse nome do amor, é esse nome da justiça, é esse nome do caráter, é esse nome da graça, é esse nome da compaixão, é esse nome da misericórdia infinita, é esse nome do amor maior do que a morte, maior do que o inferno. Esse nome que é maior do que o nome do primeiro Adão, em quem nós morremos, é o nome do segundo Adão, Cristo Jesus, em quem nós vivemos. Esse nome que representa um superabundar de graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse nome que representa o fato de que o segundo Adão, que é Jesus, é maior do que o primeiro Adão. É esse nome que representa o fato de que, no fim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. É esse nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua, toda a capacidade de expressão em qualquer dimensão universal confesse que esse que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse, todas as realidades e todas as consciências, porque Deus será sempre tudo em todos. E a graça tem que ser maior do que a condenação. Se não for, a cruz foi menor do que o meu pecado.
Se não for, Jesus não é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é. Os homens só estão vivendo a insanidade da sua loucura, mas Deus já reconciliou consigo o mundo em Cristo Jesus, não imputando aos homens as suas transgressões. Por sua infinita misericórdia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E entra também no ambiente da própria morte, na maior profundidade do abismo do Tártaros e prega. E quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro.